então para fazer o corpo do carrinho, nós vamos precisar dos moldes, a partir do molde 6, tá? Vamos precisar do molde 6, 7, 8 e o 9. Esse aqui é o molde número 6, né? E nós vamos cortar, então, dobrado, né, o tecido. Eu cortei uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e 2 vezes na manta. Essa aqui é uma manta gramatura 100, tá? Então, eu cortei 2 vezes para ficar bem resistente, bem fofinho. Se quiser usar espuma também pode, tá bom? Depois, nós vamos precisar também do tecido referente ao molde 7, que é este aqui. 2 vezes, eu cortei 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido principal. O molde número 8 é esse aqui. A gente cortou 2 vezes no tecido de forro e eu fiz essa marcação aqui, fazendo essa marcação aqui e virando, fazendo assim, tá? Fiz a marcação ali no centro, do lado avesso de um dos tecidos. E, por último, então, o molde número 9, eu cortei 2 vezes no tecido de forro também. Lembrando que todos os moldes, né, tem a dobra do tecido, então, vocês na hora de cortar, vocês cortam dobradinho assim, e quando abrir, ele vai ter o formato, esse formato aqui, tá? Vamos começar com o molde número 8, que é esse aqui. Nós vamos pegar aqui os tecidinhos, vamos posicionar direito com direito, tá? Aqui eu risquei no lado avesso. Direito com direito, vou passar uma costura aqui bem em cima dessa marcação. Passei a costura aqui, agora nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar mais ou menos meio centímetro pra cá da costura. Agora nós vamos desvirar um dos lados. Agora nós vamos fazer uma costura de pesponto aqui em toda a circunferência para fazer o acabamento e vamos fechar também essa lateral aqui. Como? Essa lateral a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui para dentro e vai passar a costura aqui. Depois a gente desvira, só nessa lateral aqui. Costurei aqui, agora a gente vai desvirar. Assim, agora a gente vai fazer nas laterais a mesma coisa. E vamos passar uma costurinha aqui. Fiz a costura em uma das laterais. Vou desvirar, ficou assim. Agora vou fazer a mesma coisa lá neste lado aqui também. E faço a costurinha aqui, costuradinha aqui, a gente desvira. Agora a gente faz o pesponto aqui e também aqui e aqui. Vamos deixar aberto apenas essa parte aqui superior. E esse aqui ficou assim, então, o acabamento aqui e aqui. Agora, nós vamos pegar aqueles 2 pedacinhos de tecido, que refere-se ao molde número 9. E nós vamos costurar aqui onde aparece o pontilhado. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos posicionar direito com direito assim e vamos passar uma costura aqui nessa parte arredondada, deixando essa parte reta, sem costura. Fiz a costura aqui, agora vamos desvirar e passar a ferro também. Vamos passar um pesponto aqui para fazer o acabamento. Agora, nós vamos pegar, então, aqui o que se refere ao molde número 7, tá? São 2 vezes no tecido de forro e 2 no principal. Nós vamos fazer o seguinte, vamos posicionar direito com direito, uma vez no tecido principal, uma vez no tecidinho de forro, dessa forma. Tá? Vai ficar assim, direito com direito. Aí aqui no molde diz onde tem a indicação do elástico, ó.
Nesse caso, então, é aqui e aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um pedacinho de elástico no tamanho de 6 centímetros, vai dobrar assim ao meio, vai posicionar aqui. Vamos alfinetar tudo, posicionei aqui. A gente vai alfinetar tudo e nós vamos passar uma costura nessa lateral aqui, onde tem o elástico, tá? Fiz então a costura aqui e aqui, vai desvirando. Vai ficar assim, então. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o tecido principal e as mantas, que eu já posicionei aqui com alfinetes atrás do tecido principal, tá? E o tecido de forro, referente ao molde número 6. Então, nós vamos pegar aqui referente ao molde número 6, vamos posicionar aqui referente ao molde número 7, direito com direito, dessa forma assim, tá? Ó, com o nosso elástico virado pra cá, tá? O elásticozinho. E a parte aberta pra lá. E aí, aqui no molde, nós vamos ter essa setinha aqui, que é a indicação de onde inicia a costura. Então, nós vamos posicionar aqui, ó. E a gente vai ter a setinha, ali a gente vai começar. E aí, nós vamos fazer uma costura em toda a circunferência, prendendo a manta no tecido e já vamos também prender esse pedacinho aqui. E aí, a gente vai começar a costura aqui. E a gente vai vir costurando assim, costurando aqui, aí aqui a gente vai fazer essa voltinha e vai vir costurando até aqui, tá? Eu vou costurar esse pedaço aqui e mostro pra vocês como fica. Então, eu fiz toda a costura aqui na volta, né? Prendendo, né, o tecido principal na manta. E eu também fiz a costura aqui, então, ó, prendendo nessa lateral aqui o nosso tecidinho da lateral com o elástico. O elástico ficou assim, tá? Agora eu vou cortar esse excesso de manta. Agora nós vamos fazer o seguinte, então, a gente vai posicionar aqui sobre o tecidinho principal, os dois tecidos referentes ao molde 8 e 9, tá? Vamos posicionar assim, ó. Na parte superior aqui, nós vamos posicionar esse, só que nós vamos posicionar aqui, ó. Bem onde tem essa costura aqui, tá? Eu tô usando uma composição de tecidos, mas vocês podem usar um tecido único, não tem problema, tá? Então, vocês vão posicionar aqui, ó. Bem aqui onde tá essa linha da costura ali do tracejado, que no meu caso seria aqui, assim. E esse lado aqui também, ele vai ficar um pouco, ele vai sobrar um pouquinho aqui assim. Isso eu quero que aconteça, porque depois nós vamos encaixar aqui a parte de baixo do carrinho. Então, eu preciso que essa tira aqui, ela realmente seja um pouquinho mais larga, tá? Então, ela vai ficar assim. Daí, eu vou alfinetar aqui. Assim, então, agora nós vamos... A gente fixou essa parte aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui embaixo. Só que nesse aqui, ele vai pegar toda a extensão aqui do tecido, tá? E vai ficar assim, então, essa tira aqui e essa aqui. Agora, nós vamos vir com o tecidinho de forro, posicionar aqui em cima, direito com direito, tá, gente? Dessa forma. E vamos fazer toda essa costura em toda a circunferência. Nós vamos deixar o pedacinho para desvirar, tá? Cuidem que na hora de alfinetar, essa abinha aqui, ó, que nós posicionamos aqui, ela tem que ficar para dentro, tá? Então, a gente vai alfinetar tudo aqui, deixando aquela abinha lá para dentro.
Depois de tudo, então, alfinetado, eu vou passar a costura em toda a circunferência e vou deixar um pedacinho aqui nessa lateral pra gente poder desvirar. Tudo costurado, agora nós vamos, então, desvirar. Desvirando, então, ele ficou assim, dessa forma, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui pra dentro, né? Vai fechar aqui com pontinhos invisíveis à mão, ou vai passar aqui na máquina sem problema, tá? Pra gente fechar esse pedacinho por onde a gente desvirou. E nós vamos também fazer essas costurinhas aqui, que são costuras de fixação, né? Para dar o formato no nosso carrinho, no nosso corpo aqui da capa. Então, essa costura aqui, essa aqui e essa aqui. Vocês podem fazer furinhos no molde e ir riscando, né? Dentro dos furinhos, fazer pontilhados para saber onde que vão ser as costuras. E nós vamos também fazer essas marcações aqui, que são as marcações da passagem dos cintos, tá? Então, a gente vai riscar aqui também. Nós vamos fazer um zigue-zague bem juntinho aqui, em volta das marcações da passagem do cinto e cortar bem no meio, tá? A gente vai fazer um zigue-zague desse lado, um zigue-zague desse lado, e depois a gente vai cortar bem no meio. E vamos fazer as costuras, essas costuras aqui também, que são as costuras de fixação. Então, vocês vão posicionar aqui, vão fazer as marcações assim. Aí vai ficar os pontilhados e a gente vai passar a costura em cima desses pontilhados. Então, gente, ficou assim, ó, eu fiz aqui as costuras, tá? É simplesmente passar a costura mesmo, né? Do outro lado também, tá? E fiz aqui as aberturas do cinto, eu passei a costurinha aqui, zigue-zague, bem juntinho uma da outra, ó, pra vocês verem, tá? E cortei aqui no meio. Bem simples, bem tranquilo de fazer. Agora, nós vamos fazer o seguinte, essas abinhas aqui que ficaram soltas, a gente vai posicionar assim e vai costurar aqui, bem na beiradinha, essa lateral e essa lateral. Vamos deixar aberto só essa parte aqui, tá? E desse lado a mesma coisa, a gente vai fazer assim e vai costurar essa lateral e essa lateral. Só passar uma costura aqui em cima, tá? Pra deixar aberto essa parte só aqui. Bom, gente, fiz aqui então as costuras, ficou assim, porque é aqui que nós vamos encaixar na parte de trás, né, do carrinho, na parte de baixo, e essa parte aqui também. Agora, só faltou mesmo a gente colocar os botões. Aqui na parte do molde número 8, tem aqui a indicação de onde a gente vai colocar os botões. Então, a gente vai posicionar o molde assim, ó, e vai fazer a marcação ali, furando, ó. Assim, e do outro lado a mesma coisa. Vamos fazer assim e fazer a marcação. Agora eu só vou colocar os botões aqui e aqui e já mostro pra vocês como ficou. Gente, olha só o resultado final da reforma desse carrinho. Ficou perfeito. Vou abrir aqui para vocês verem na parte interna. Ficou muito legal. Vou dizer para vocês, ó, que a parte dos moldes, de fazer o projeto, foi a parte que deu mais trabalho e foi mais difícil, mas essa parte aqui da costura, nossa, ficou muito fácil e foi muito rápido de fazer. Eu amei fazer essa peça, eu acho que vale super a pena. Nem aqui no meu caso, né, que o carrinho já tava bem desgastado, troquei toda a cor dele, né, ele era um bege clarinho
e eu troquei por essa cor mais escura e ficou lindo. Eu tô apaixonada pelo resultado e eu ainda vou fazer um colchonete para colocar na parte de dentro para ele ficar ainda mais fofinho. Vou fazer a volta aqui para vocês verem a parte de trás, que também ficou muito legal, muito linda. Olha só como ficou. Tá perfeito, ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu amei o resultado. Muito, muito legal mesmo.